18, do 1 ao 11, assim, tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Amém? Vamos sentar. Glória a Deus. Fiquei a semana inteira meditando nesse texto. Ele veio assim ao meu coração por acaso. Eu comecei a ler e observar, e sabe, começou a, sabe quando começa a aparecer aquele aperto, aquele nó na garganta, aquele aperto no coração. Esse é um dos textos de João que possivelmente chama mais atenção, sabe, o momento da traição de Jesus, o momento em que ele é preso, porque a Bíblia relata o seguinte, que antes dele ser preso, ele sofreu uma pressão, uma opressão tão grande espiritual, que ele chega a ficar em agonia, quase que a morte. Qualquer um de nós teríamos tido um infarto fulminante naquela hora. Qualquer um de nós teríamos morrido, só de perceber, sabe, a pressão demoníaca que estava sobre ele. Sabe, e então isso começou a mexer comigo, e eu comecei a fazer algumas recordações, e eu queria passar para os irmãos, sabe, uma coisa bastante interessante. Daqui a alguns dias nós teremos o carnaval. Depois do carnaval, tomara que não apareça mais nenhum filho do Satanás para arrastar alguém fantasiado de Jesus, sabe? Tomara que não aconteça de novo, porque é um vilipêndio muito grande, sei lá, sabe, não tem nada, não tem nenhuma palavra para descrever, sabe, um ato tão cruel como aquele que apareceu naquela escola de samba aquela vez. Mas vai ter o carnaval, e depois do carnaval nós teremos a quaresma, né, a quarentena, e depois a Páscoa. Mas antes da Páscoa é uma semana que eles chamam de uma sexta-feira, que eles chamam de sexta-feira maior, outros chamam de sexta-feira santa. A Bíblia não tem nada disso, né? Mas ela nos recorda o dia da prisão de Jesus. E por ocasião dessa
essa data. No nosso país existem algumas cidades, né, as mais famosas, aqui pertinho, aqui Santana e Parnaíba, e, se não me engano, chama Jerusalém também, uma cidade lá, acho que em Pernambuco, que eles fazem um teatro ao ar livre, uma encenação da crucificação de Jesus, da prisão, né, e assim por diante. E ali ajunta, então, uma multidão de pessoas para quê? Para admirar os atores, para aplaudir os atores no final. E no fim das contas, os méritos todos vai para os atores, né? E eles tentam, com a encenação, reproduzir o ocorrido em Jerusalém há mais de 2000 anos. Jerusalém, há mais de 2000 anos, aconteceu uma cena real, que eles tentam reproduzir, né, no teatro. Um Jesus preso, julgado, condenado, e vai por aí. Mas o que bateu no meu coração, amados, é que nós temos que fazer aqui neste lugar, durante este culto, trazer à memória o ocorrido lá em Jerusalém e comparar com algumas coisas, né, com algumas cenas que são apresentadas nos teatros, né, e encenadas por atores e atrizes que não refletem a realidade dos fatos. Por que não refletem? Mas o ator lá é tão bom, né? Aquela atriz lá, nossa, né? Aquela que faz Maria Madalena, ótimo. Aquela que faz Maria, nossa, e assim por diante. É muito bom, sim, é muito bom, mas eu queria fazer uma pergunta. A cruz que ele carrega é verdadeira? Não. A cruz de Cristo é verdadeira. Os carros que eles pegam lá, eu nunca vi, nunca compareci com isso daí, mas eu acredito que seja de borracha, né? E o Cristo lá faz aquela cena toda, tal, né? Então os carros não são verdadeiros, os de Cristo sim, porra. E os açoites que eles apresentam na encenação, sabe, é uma cena comum que não produz sequer uma dor no ator ali. Eu acredito que não. Mas Jesus foi açoitado por azorraque. Os irmãos sabem o que é isso? Azorraque era um chicote de 3 pernas. São 3 chicotes, não só. Na ponta deles tinha gancho. Esse gancho de aço, ou sei lá, de ferro, de chapa, de qualquer coisa, não, de pedra, não interessa. Eu sei que quando o carrasco batia, aquilo fincava na pele da vítima, e ele puxava, e quando ele puxava para açoitar de novo, aquela coisa que estava agarrada ali, rasga a pele, rasga a carne, deixa exposto os ossos, a costela, sabe, da pessoa, sabe? Então, sabe, amados, quando nós vemos isso daí, eu acho que o que mais aproximou um pouquinho do foi aquele filme feito, eu esqueci o nome do ator agora. Mel Gibson. Alguém lembra? Mel Gibson. Mel Gibson, isso. E o interessante, né, que ele mostra ali, e houve comentário que um pastor assistindo esse filme aí infartou. Sabe, eles mostraram uma cena assim, mostrando, mas são encenações, não é a verdade, não é o que ocorreu lá em Jerusalém, não é o que ocorreu com o nosso Senhor.
não, sabe, não reflete de fato o que aconteceu com o nosso Senhor. Sabe? E o interessante é que desse filme, eu fiquei sabendo depois, por alguma fonte, que Mel Gibson, quando ele foi interrogado acerca do filme, porque ele foi criticado, teve um monte de comentário. E, inclusive, de judeus tradicionais que não aceitavam aquilo, né? E quando ele foi interrogado, perguntaram para ele, afinal de contas, quem que matou Jesus? Foi o romano ou foi o judeu? Ele disse, não foi o romano nem os judeus, foi eu e você. Aleluia. Posso ouvir um amém? Aleluia. Não foram eles, fomos nós. Então, amados, há algum tempo eu tive o privilégio de trazer uma mensagem. A gente estava na garagem ainda, e eu me recordei disso. Uma mensagem que tinha sobre o título O Maior Espetáculo da Terra. Alguém se lembra? Essa mensagem eu trouxe ela em 2 domingos seguidos, porque ela é muito extensa, então eu dividi a mensagem. E era mais ou menos sobre isso aqui, sobre a crucificação de Jesus, tal, e assim por diante. E eu gostaria de lembrar aos irmãos do seguinte, que um grande espetáculo tem sempre um apresentador. É a mudança hoje, né? Grande apresentador. Se os irmãos forem assistir o negócio lá do UFC lá, o cidadão lá, sabe, ele ganha uma fortuna para apresentar os lutadores lá, os gladiadores, né? Então, esse apresentador é sempre uma pessoa bem vestida, de uma voz bem empolada, uma dicção perfeita, sabe? E que tenha, né, aquela, vamos dizer assim, um artista, vamos dizer assim, para poder chamar a atenção dos espectadores, para poder chamar a atenção de todo mundo. Ali, olha, aqui e tal, e assim por diante, né? O negócio acontece mais ou menos assim. Quem quando criança que foi em algum circo, foi no circo, todos nós fomos. O que aparecia, primeiro de tudo, no picadeiro? Um cidadão instalando um chicote, às vezes passa aquilo, né? E a frase era sempre a mesma: respeitável público. O público é sempre respeitável, né? O ator que vai se apresentar ali não, mas o público sim, é respeitável e vai ser premiado com alguma coisa. Vai ser premiado com, sei lá, com uma cena, né, espetacular ou espetaculosa, enfim, né? E eles aparecem sempre em grandes eventos, sempre onde tem uma grande multidão, né? Em Jerusalém havia, assim, eu quero lembrar os irmãos o seguinte, a mensagem é bem curtinha, viu? Essa mensagem Deus colocou no meu coração, é bem curtinha. Em Jerusalém havia, assim, uma grande multidão. Uma grande multidão. Mas não havia um apresentador. Não tinha ninguém. Apenas um público que tinha em mente assassinar, matar. Desejo deles era pura e simplesmente matar alguém. E a praça ali, do Sinédrio ali, onde estava lá o palácio do governador, lotado de gente. Jerusalém inteira estava ali, inclusive os discípulos, meio afastados ali. De um lado, sabe, essa grande multidão, do outro lado, Jesus, o nosso Senhor.
E Jesus estava ali só, abandonado, negado, porque até aí Pedro já tinha negado ele por 3 vezes, cumprindo o dito, traído. Queria que os irmãos fossem pensando nisso. Sozinho, abandonado, negado, traído, deixado de lado, sabe? E o pior de tudo, não tinha quem se atrevesse a enfrentar a situação ali para chegar lá e dizer que ele era inocente. Apenas o governador. Mas o governador dizendo: olha, eu não vejo culpa desse homem. Não tem. A esposa do governador fala para ele: eu não vejo nada de errado aí. Mas no fim das contas ele aparece e fala: vamos fazer o seguinte, vamos trocar. A lei de vocês permite isso. Vamos trocar. A lei dos judeus permitia isso. Por ocasião da Páscoa, premiar algum assassino, soltar alguém. Falar: vem aqui, ó, esse aqui, ó, assaltou, roubou, pintou, bordou, esculhambou, né? Destruiu propriedades, sabe? E tem Jesus que não fez nada. Vocês querem que eu solte quem? Solta ele, sabe? As trevas sempre chamam as trevas. A irmã Edna acabou de falar aqui agora. É difícil? Experimenta ir numa festa dessa. Experimenta comparecer num evento onde só tem um incrédulo. Experimenta comparecer. Sabe, amados, olha, eu trabalho carregando pessoas. E principalmente sábado, ontem, sabe, fui várias vezes em algum desses lugares aí, balada, não sei o quê, levando meninas menores de idade, 2, 3, vocês têm que ver o comentário delas, o que elas falam atrás da gente, sabe? Às vezes eu tomo até por provocação, sabe? Vamos provocar esse velho careca aí, né? Sabe? A falácia. E vai para os lugares, sabe? Aquilo ali está ali. É bebida, droga, sabe? Prostituição, sabe? Uma coisa terrível. Um lugar, sabe? Onde você não pode falar que você é cristão. Se você falar que você é cristão, misericórdia, sacanagem, não sei o quê. Eu estou lembrando agora, lá na cidade de Bebedouro, tem um vai e vem lá na beira do lago. As pessoas, eles notam a avenida e ficam, vão para lá e vêm para cá. Isso vai até meia-noite, tem uns carrinhos de lanches, negócio e tal, e passa carro, mas tem que passar bem devagarzinho, né, e tal. E tem alguns estudantes que ficam fazendo pedágio, né? Ajuda aí e tal, não sei o que e tal. E eu ia passando, estava eu, o Cida, os meninos iam passando da Kombi, a nossa combosa, né? Ia passando e um jovem chegou assim, né? E falou para mim: aí tio, dá uma ajuda aí. Eu falei: se quiser eu te ajudo com o homem para o céu. Ele falou: eu não, vai você, meu. Você que está velho, vai você para o céu, eu não. Sabe? Para eles isso é abominação para o céu. Não, peraí, primeiro eu quero viver, primeiro eu quero me divertir, primeiro eu quero, sabe, prostituir, primeiro eu quero roubar, matar, e vai por aí. Então é muito difícil. E o chamamento, como disse a irmã Edna aqui, o chamamento ao ser negar sua fé, ele é tão fantástico, sabe, que num abrir e fechar de olho, você caiu na armadilha, sabe? A arapuca está armada. E eu me recordo aqui agora de uma coisa que numa reunião de pastores, o reverendo Alfredo Chiesa, ele
é um testemunho para a gente. Foi que ele estava na casa dele e ele estava vendo o voo de uma dessa música varejeira que ia para lá, entra para cá, e ela para, sabe, você vai pegar lá por, sabe, tá? Você não consegue pegar de jeito nenhum e tal. E aí ela passou por baixo da mesa e sumiu. Aí ele ficou esperando ela aparecer de novo para ele, né? E ela passou por baixo da mesa assim. E o que tinha debaixo da mesa? Debaixo da mesa tinha um fio de teia de aranha. E ela bateu no fio de teia de aranha e pá, ficou preso ali. E ele olhou por baixo. Ele ficou lá. E de repente ele viu a aranha apareceu, ninguém sabe de onde. E à medida que a moça ia tentando escapar, a aranha ia enrolando ela, sabe? E enrolando. Não demorou muito tempo, ele falou, coisa de 10, 15 minutos, ela estava todinha enrolada, feito um casulo. E aí depois a aranha ia lá e dava uma picadinha de mão para dar uma sede. Né? Ou seja, amados, o inimigo ele é terrível. Ele apresenta, a gente cai e só tem um jeito de escapar, sabe? Tá? Aleluia. Glória a Deus. Eu estava fazendo essas anotações aqui e me recordei de um bom narrador esportivo, já falecido. E ele começava sempre o jogo assim, apita o árbitro, né? Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Alguém sabe quem é? Né? Tudo bem, honrado aqui é o Senhor Jesus, não ele. Né? Mas era assim que começava. Eu vou pedir para o irmão colocar lá, sabe? Veja bem, Mateus 26, né? Ali na Santa Ceia, o espetáculo começa durante a ceia com 13 pessoas. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. O Senhor, 12 pessoas, ele parte o pão, ele abençoa o cálice e ele faz a declaração: isso aqui é o meu corpo, isso aqui é meu sangue, que vai ser dado por amor de muitos, em favor de muitos, e assim por diante. E no 26:30, amado, coloca lá para mim, os irmãos irem acompanhando. Esse ato, tá? O espetáculo, ele começa ali na ceia e dá continuidade lá no Getsemane. Nós acabamos de ler aqui, aqueles cais, sabe? Mas antes disso, antes dele ser preso, sabe, o espetáculo tem um momento, sabe, que misericórdia, não dá para a gente descrever. Por mais que a gente, sabe, analise, por mais que você, sabe, pode pensar, não dá para descrever, não dá para entender, não dá para compreender, porque ele poderia sair daquilo. Jesus poderia sim sair daquela situação, sabe? Se fosse, no caso como nós aqui hoje, no mundo atual agora, é falar que se dane o mundo, sabe? Que vão tudo para o inferno, eu vou voltar para a minha glória e acabou, e fim de papo, sabe? Mas não, ele preferiu, ele aguentou, ele ficou ali, ele chamou alguém para acompanhar, falou: olha, vamos até ali, fica aqui, olha, fica aqui, vigia aqui um pouquinho aqui, que eu vou ali orar. E ele vai lá e ele soa gotas de sangue, e ele volta, encontra aqueles ali dormindo, sabe, na maior tranquilidade, porque o nosso rei está ali, sabe, logo ele assume o poder aqui, e assim por diante, amados. Sabe, para o homem o que interessa é lucro, para o homem o que interessa é ganhar. Tanto que as pregações hoje
elas estão baseadas praticamente na teologia da prosperidade. Hoje é tudo eu ganhei, eu recebi, eu posso, eu tenho, eu consigo, eu determino. E a coisa não é assim, né? Ele está com dificuldade lá. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Saiu da ceia e foi para o lugar que ele sabia que iria ser preso. Foi para lá. E no ato aí, as mesmas pessoas, mas nos bastidores, amado. Alguém já esteve no teatro, ali no palco, atrás do palco? Eu já. Você já foi na televisão? Ficar atrás do palco e ver artistas passando? Eu quero recordar aos irmãos uma coisa que ocorreu agora. No programa da Hebe Camargo, entrou no palco correndo diante das câmeras, ao vivo. Entrou correndo uma mulher completamente nua. E passou correndo assim e entrou no alto da porta. E a Hebe, para justificar, errou a porta. É nada, isso aí é tudo combinado, queridos. Eu vi eles combinando isso daí. Eu vi, sabe, aqui no SBT, quando eu trabalhava com a Wanda Orlando, a gente carregava esse pessoal, a gente ficava lá atrás, lá, esperando o artista sair para a gente levar para algum lugar. E a gente via, olha, você faz assim, faz assado, você sabe, né? E estava tudo combinado. Então, nos bastidores aqui, estavam lá os 12 discípulos, os 11 agora, né? O 12º ia chegar junto. Então, ali no ato, as mesmas pessoas que estavam na ceia. Mas nos bastidores, uma imensidão, uma multidão de demônios e de endemoniados, sabe? Um contra todos. Prestem atenção nisso, sabe? E aí, foi o fim do primeiro ato. Jesus foi preso, né? Pega lá para mim, irmão, João 18, versículo 12 até o 14. Então a corte, o tribuno e o servo de Jesus prenderam a Jesus e o amarraram. E conduziram primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Ele, por ser sumo sacerdote, ainda que um falso sumo sacerdote, ele tinha a palavra profética. E quando ele, conversando com outros, está registrado lá em Mateus, ele conversavam sobre uma sedição dos judeus para uma rebelião contra os romanos e tal, aquilo, e seria comandado por Jesus, com certeza. E então ele faz essa declaração: convém que um morra, se referindo a Jesus, em favor de todos. Aleluia. Glória a Deus. Deus está incluindo entre os todos. Aleluia. Então começa o segundo ato. E Jesus então vai com um e vai com o outro. E é esbofeteado, e é, sabe, vilipendiado, é escarnecido, então, e vai por aí. E termina então ele é levado então depois para Pilatos, correto? Aí quando chega lá em Pilatos faz as perguntas, ele fica mudo, ele não responde. Até que Pilatos diz: mas você é o rei dos judeus?
Olha a resposta de Jesus. Olha, o meu reino não é desse mundo. Se eu fosse, os meus súditos estariam lutando para me tirar daqui. Se eu fosse rei desse mundo, né, teria um batalhão aí para brigar aqui agora, para que eu não passasse por isso. Mas o meu reino não é desse mundo. Aí Pilatos fala para ele assim: mas então você é rei. Tem um outro texto, eu não me recordo agora, e Jesus disse para ele: tu o dizes, você está falando que eu sou rei. Ou seja, você reconhece, você está olhando para mim e você está vendo que eu sou um rei, né? Só faltou Jesus dizer para ele: olha, eu não sou o rei, eu sou o rei dos reis. Nós acabamos de cantar aqui agora, e eu louvo os irmãos por aquele hino, que tem tudo a ver com tudo isso aqui, sabe? Na sua coxa está escrito: o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Tá? Tudo isso é o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas, amado, o grande problema aqui é o seguinte: terminou então o fim do segundo ato, João 19:30. Termina o segundo ato, fecha as cortinas, termina. E quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Acabou tudo. Jesus morreu. Foi sepultado? Foi. Então está tudo terminado. Acabou tudo. Um para um lado, outro para o outro. Os judeus voltaram para sua casa, né? Era o fim de tudo. Acabaram as esperanças, decepção dos discípulos. O interessante, amados, é que durante o momento em que Jesus rende o Espírito, houve trevas. Então, fechou a cortina do mundo. O sol apagou completamente. A lua desapareceu. Não tinha nada. Densas trevas. Quando nós casamos, nós fomos morar numa fazenda, e depois do casamento a gente foi lá para a fazenda que a gente já... Eu estava lá com os meninos e ela foi comigo. E a gente tinha que ir da rodovia até a fazenda, tínhamos que passar por uma fazenda de eucalipto. Nós chegamos lá por volta de meia-noite, mais ou menos. E o meu cunhado me deu uma lanterna daquela rua, tinha aquela bateria quadrada, sabe? Era muito boa. Então, quando descemos do ônibus na rodovia, atravessamos a rodovia, eu, ela e a Andréia. E o Eduardo tinha continuado viagem com meu cunhado e minha irmã, para acompanhar os dois primos. E nós íamos para a lanterna, clareando, e lá tinha muita cobra, tá? Aí eu falei: deixa, eu lembrei disso daí, né? Densas trevas. E apaguei a lanterna. Rapaz, não sabia como que ia. Não tinha lua. A escuridão era tão grande que eu não achava nada, absolutamente nada. Ela não me via, eu não via ela, nem a Andréia. E a Andréia: pai, acende isso daí, pai, pelo amor de Deus. Começou a chorar, ficou com medo, sabe? As trevas que ocorreram quando o Senhor Jesus rendeu o Espírito
sabe? Era porque quando aquele momento era um momento tão especial, preparado por Deus, sabe, que o mundo não podia ver o Senhor da glória naquela situação. O mundo não podia, sabe, observar, ficar olhando aquilo ali, sabe? Olhando o Senhor da glória, rendendo o seu espírito, porque ele estava machucado, ele estava arrebentado, estava moído, ele estava, sabe, sangrando, uma barbaridade. E ele sangrava. E quando ele rende, sabe que quando ele pede água ainda, tendo sede, o cidadão vai lá e pá, uma esponja com vinagre na boca dele. E ele então simplesmente fala: está consumado. Acabou. Tudo que eu tinha que fazer, Pai, eu fiz. Tudo que eu tinha que passar, eu passei. Tudo que eu tinha que suportar, eu suportei. Agora, recebe de volta o meu espírito. Aleluia. Ali estava começando um novo ato. Um ato que as trevas não podiam perceber. Um ato que o demônio não podia perceber. Um novo ato que o diabo, o inferno, nem sequer imaginou que se abriria por tudo aquilo ali. Porque quando declaravam está morto, aleluia, estavam declarando a vitória dele. Quando declararam, sabe, que tudo estava acabado, eles não sabiam que estava começando, aleluia, uma nova era, chamada Era da Graça. Glória a Deus. Hoje, sabe, nós vamos tomar a ceia e vamos recordar disso aí. Nós vamos, todo mês nós fazemos isso. Sabe, e a maioria das vezes nós fazemos até, sabe, um certo, sabe, um ritual assim de, para não perder o costume, né? Vamos lá. Não é bem assim, queridos. Não é bem assim, sabe? Quando, eu lá para mim, irmão, Mateus 27, 51. Meu glória, aleluia. Presta atenção nesse versículo. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Na hora que Jesus morreu, ele estava ali na cruz, eu quero que os irmãos entendam uma coisa que, olha, não foi seminário que me ensinou, não foi, sabe, eu acabei pegando isso daí, sabe, dentro das escrituras, quando eu morava aqui na casa, às vezes, eu fui até criticado uma vez por um irmãozinho, que há muito tempo que eu não venho na igreja, porque toda vez que eu vinha aqui, o pastor está estudando, sabe, então eu ficava lendo, e algumas coisas que eu andei descobrindo nas escrituras, uma delas foi isso. Quando Adão pecou, e o apóstolo Paulo chama ele de primeiro Adão, de alma vivente, quando Adão pecou, o que Deus disse para Adão? Maldita é a terra por tua causa. Você acabou de amaldiçoar a terra, trazendo nela morte. Morte significa separação, separou, certo? E o apóstolo Paulo chama Jesus, o Cristo, de um último Adão, de espírito vivificante. Aleluia. Glória a Deus. E quando, amados, quando Jesus está ali na cruz, ele não está no chão. Ele está entre o céu e a terra. Ele está entre o trono e a maldição. Ele está entre o trono da graça e a maldição. E quando o seu sangue derrama, vai até o chão para purificar os que vivem aqui. Glória a Deus. Então,
Eu queria dizer para os irmãos o seguinte, que quando venderam-se a terra, venderam-se as pedras, né, racharam, houve um terremoto, ou seja, houve uma mudança total na terra, houve uma mudança, sabe, significativa, porque era o Senhor tomando posse daquilo que ele havia entregue na mão de Satanás. Vou me dar aqui isso aqui de volta. Você fica aí com a Bíblia. Aleluia. Sabe, e o interessante, sabe, que a gente começa a pensar e a olhar esse véu que ficava ali no templo, era o véu que fazia a separação. O povo, quando ia fazer a adoração a Deus no templo, eles eram separados. O templo tinha uma porção, tinha um lugar onde ficavam as mulheres com as crianças. Tinha outro lugar onde ficavam os eunucos. Era tudo separado. Tinha um local dos sacerdotes, no local do povo. A entrada para chegar até o templo tinha o altar de bronze, o altar da propiciação, o altar dos holocaustos, onde se fazia todo aquele ritual de oferendas e tal, né? Até chegar nos degraus. Você já leu aí na sua Bíblia? Você já leu aí na sua Bíblia aí, Cântico dos Degraus? Então era o cântico de preparação para o momento da adoração, né? Quando o povo subia o degrau e entrava no templo. Mas eles não passavam do véu, ficavam ali. Além do véu era chamado lugar santíssimo. E quando Jesus tem as suas carnes rasgadas, quando ele é destruído, sabe, se você ler o livro de Hebreus e prestar atenção, lá fala, deixa bem claro isso daí, sabe, que ele é o sumo sacerdote. Antes dele ser preso, queridos, ele foi até o templo e ele entrou no lugar santíssimo. Ele fez a propiciação por ele mesmo, assim como o sumo sacerdote fez a propiciação por ele mesmo. Saiu e depois foi ser sacrificado como bode expiatório fora do arraial, para levar sobre si o pecado, para levar sobre si as dores, as manchas, sabe, e fazer a purificação da terra. Glória a Deus. Mas para chegar aí, misericórdia. Para chegar aí, sei lá, eu acho que nem Paulo, nem Silas, nem Moisés aguentaria. Ah, glória a Deus. Ô irmão, bota lá para mim lá, João 17:20. Quero que você leia isso aí. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Você entendeu isso? Você entendeu isso?